Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal da Elie Matos. Que Deus abençoe a sua vida por estar aqui conosco. Mais uma lição para a gente aprender aí de Deus através da nossa leitura, da nosso devocional e pré-aula aqui da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Hoje, lição número 9, nós vamos estar aprendendo sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo. Para você que está chegando agora, se inscreva em nosso canal, ative aí o sininho das notificações para você receber todos os vídeos todas as semanas, tá bom? Toda semana nós estamos aí com uma lição diferente. Sobre a revista da editora Betel, essa revista que traz por título de Ezequiel, né? Então, cada semana uma lição diferente, não fique de fora, tá bom? Eu sou ali da Assembleia de Deus de Ministério de Madureira, do campo de Itapevi, São Paulo, onde preside os meus pastores Samuel J. Marques e a pastora Ana Miriam. Fica aí já um forte abraço para os meus pastores presidentes e pastores local da nossa sede ali, que tem confiado em nosso ministério, tem acreditado em nosso ministério, nosso chamado de Deus. Quero agradecer a vida de vocês por ter nos abraçado, nos recebido. Que Deus abençoe a vida dos meus pastores. Também ali da nossa classe, da EBD, né, missionária Enir, missionária Eurides. Que Deus abençoe a vida das nossas professoras que estão ali se dedicando à palavra de Deus e ensinando as mulheres de Deus ali na classe das mulheres heroínas de Cristo. Um abraço para vocês, viu? Que Deus abençoe e abençoe grandemente o chamado que Ele tem na vida de vocês para estar ensinando a palavra de Deus. Um forte beijo, um forte abraço para vocês. Tá bom? E aí, pessoal, eu espero vocês na nossa EBD no domingo de manhã, tá bom? Essa lição é para o dia 27 de fevereiro, com o tema A Visão do Vale de Ossos Secos. Estaremos lá a partir das 8 da manhã, aprendendo mais do Senhor. Eu te convido para pegar a sua Bíblia, a sua revista. Abre aí comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Agora nós vamos ler no versículo 37. Eita glória, palavra forte aqui, a visão do Vale de Ossos Secos, né? O texto áureo da nossa revista vai dizer: E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel 37, versículo 3. A verdade aplicada da nossa lição diz: a genuína restauração espiritual produz fidelidade, comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. O objetivo da nossa lição de hoje é explicar que o plano divino, ele inclui a restauração e ressaltar que Deus pode fazer mais do que nós pensamos, né? E mostrar o resultado da restauração divina. Era o propósito de Deus para a nação de Israel, para o povo de Israel. Já estava ali vivendo um tempo de cativo, né? Deus levanta o profeta Ezequiel para estar transmitindo essa mensagem para aquele povo. Agora Deus vai levar o profeta Ezequiel em uma visão de um vale de ossos secos. Vamos ler o nosso texto de referência, Ezequiel 37, no versículo 1. Acompanha aí comigo, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram de pé um exército grande em extremo. Então a introdução da nossa lição vai dizer que em uma visão, Deus revela Deus
que é poderoso para levar adiante o seu propósito de ter um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho de todas as nações e a glória do seu nome. Vamos por aqui, louvor, glória a Deus. Então vamos continuar a nossa leitura. Lição número 1, tópico 1 da lição número 9. Vamos acompanhar a nossa revista. É provável que Ezequiel, no 37 que nós lemos agora, seja um dos mais lidos, né, mais usados em pregações, né, entre os 48 capítulos desse livro profético. Além de tantas mensagens denunciando o pecado do povo, o juízo divino, agora o profeta recebe uma mensagem que aponta para o plano divino de restauração. Agora é a hora de Deus dar uma visão aí que ele tem poder para restaurar. Era o plano que Deus tinha, né, para fazer com a nação de Israel depois do cativo. Assim tem sido desde o início da história da humanidade e a sua relação com Deus, né? É o pecado, o juízo e a chamada ao arrependimento. Essas três coisas que é o propósito de Deus, que é o plano de Deus para nossas vidas. Então no 1.1 diz assim: as ações divinas para a restauração. Como nós vimos nas lições anteriores, Deus revela o seu propósito em restaurar o povo de Israel. Enquanto anunciava o seu descontentamento com os pecados cometidos e as consequências do povo ter se afastado, né? Assim, o estudo de Ezequiel 37 é importante que seja realizado dentre desses textos, principalmente da mensagem expressa no capítulo 36, no versículo 16, que enfatiza maiores detalhes das diversas divinas visando a restauração do seu povo. Dentre outras, trará de volta o povo das nações para a sua terra, purificará das imundícias, dará um coração novo e dará o seu espírito. Era esse o significado da revelação do vale de ossos secos que ele levou Ezequiel ali em espírito, né? Então é o que? Trará de volta o povo das nações para a sua terra, purificará as imundícias, dará um coração novo e dará o seu espírito. Deus queria trazer vida para aquela nação que já estava morta no pecado. Deus estava dizendo para Ezequiel: será que tem jeito? Será que tem vida aí? Será que ainda tem vida? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Era o que Deus estava falando para Ezequiel. Ezequiel, tem vida, ainda tem jeito. Eu quero te usar como profeta no meio dessa nação, né? Então aí, uma visão da situação espiritual. Mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação espiritual do povo. Ao longo do livro, isto foi feito por intermédio de várias mensagens metafóricas. Agora vai ser por intermédio de uma visão, né? De um grande impacto numerosos de ossos sequíssimos espalhados em um vale. E esta visão, como outros textos bíblicos, desperta a nossa mente quanto à relevância da palavra de Deus para termos uma consciência mais ampla e profunda acerca da gravidade da situação humana quando permanece afastada do relacionamento com Deus, de acordo com a vontade do Senhor, né? Então vamos lá. O desenvolvimento do texto revela que a gravidade do pecado de Adão e Eva, né? Isaías 1.5 também vai dizer uma forte figura de linguagem para retratar a depravação. Em Apocalipse 3,17 também vai notar a diferença entre a percepção da igreja e a avaliação divina. No 1.3, profeta, instrumento de Deus.
Desde o início, o plano de Deus inclui o ser humano, não apenas como alvo do seu amor e graça salvadora, como também sendo o instrumento do Senhor para levar adiante o seu propósito, de formar um povo para a sua glória. Atos 13, no versículo 14, né? Logo no texto de Gênesis, no 3,15, que contém a primeira promessa apontada para a vinda do Messias, Gálatas 4:4, encontramos Deus revelando que seria através de um ser humano que o Verbo viria e habitaria entre nós. João 1,14. Assim vemos Ezequiel sendo colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos e andando ao redor do mesmo, Ezequiel 37:1-2, né? Podemos imaginar, irmão, o profeta pensando naquela experiência, né? Considerando que era sacerdote, estava proibido de ter contato com alguma coisa imunda, algum contato com cadáver, né? Então, imagina como ele estava ali naquele momento, né? Mas, porém, o Senhor que levou ele até lá, né? Foi o Senhor. E quando Deus quer, não adianta, né? Porém, foi o Senhor quem o levou. Assim como Pedro à casa de Cornélio. Quando Deus quer usar um profeta, não adianta, né? O Senhor, ele tem os seus meios, né? Então, os mesmos que são alcançados pela salvação são também vocacionados para anunciar a salvação, né? 1 Pedro 2,9. Então, são pontos importantes que tem aqui nessas lições, né? Que é o plano de Deus, inclui a restauração do ser humano e também o seu propósito de formar um povo para a sua glória. É por isso que Deus levanta os profetas, né, na terra. Por isso que Deus levanta os profetas para profetizar vida. O poder de Deus para fazer mais do que pensamos é o tópico 2 da nossa revista. Quantas vezes na história humana a manifestação do poder de Deus é o resultado produzido, surpreenderam e superaram as maiores expectativas. Deus falou a Jeremias: seria qualquer coisa maravilhosa para mim? O anjo disse para Maria: para Deus nada é impossível. E agora Deus está revelando a Ezequiel que o seu poder é suficiente para levantar, né, adiante o seu plano. Então, através do profeta ali, Deus está mostrando: nós vamos levantar, o meu plano vai continuar. Que eu quero um povo restaurado. Eu ainda posso restaurar esse povo. E há esperança, irmão? Há esperança sim. Após Deus ter revelado a Ezequiel o real estado espiritual do povo, como abordado nos tópicos anteriores, o 1 e 2, né, 1.3, agora pergunta: poderão viver esses ossos? Né? E o próprio Deus, o próprio povo exilado dizia que os seus ossos estavam secos, sem esperança e aniquilados. Porém, a manifestação do poder de Deus surpreende tanto aqueles, né, que não têm a esperança, como aqueles que têm a esperança, porém, somente para um futuro distante, como Marta. Vai ser só no último dia? Não. Tem poder para restaurar agora. E eu já quero profetizar em nome de Jesus, que aonde estava seco, osso seco, onde estava a morte, que habite a vida em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos, né? Mais abundantemente além daquilo que pedimos ou que pensamos, né? Lá em Efésios 3:20 vai ter uma referência aí para nós, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Então, dentre tantas lições a serem extraídas de Ezequiel 37, uma pode ser: não permitamos que situações estejam além do controle humano ou de sua capacidade de compreender. Abafem a fé no poder de Deus e na sua palavra, né? Então a gente não pode permitir, irmãos, e achar que nada, que não tem mais jeito, porque tem jeito. Para Deus tem jeito. Ele é o Deus do impossível. 2.2. Um anúncio da palavra de Deus. A ordem de Deus para Ezequiel foi dizer: ouve a palavra do Senhor.
F. Bruce comentou: a congregação menos promissora a que qualquer pregador já tenha pregado, mas a ideia encontra eco nas palavras do nosso Senhor, lá em João 5:25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Em nosso tempo, tão repleto de desafios, a palavra instes a tempo e fora de tempo, e fazem a obra de um evangelista. Prossigamos no poder do Espírito Santo, 2 Timóteo 4:2. A ação do Espírito Santo. Muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário desolador, os seus ossos sequíssimos, e a seguir descrever uma tremenda mudança a partir da ação conjunta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Tal descrição lembra outros momentos da história: terra sem forma e vazia, trevas, abismo, mas o Espírito se movia, sobre a face das águas, Após esse cenário vem a palavra de Deus, e disse Deus, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, Então, tudo, irmãos, pelo poder da palavra. Quando tem o poder da palavra, tudo acontece, nada é impossível para Deus. Ou seja, o Espírito Santo estava em movimento, pronto para proporcionar vida a partir da palavra pronunciada, operando assim junto com ela. Quando nós profetizamos em nome do Senhor Jesus e direcionada pelo Senhor Jesus, aí acontece muita mudança, muita coisa. E nós queremos profetizar. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida hoje, em nome de Jesus. Que haja vida em nome de Jesus, Então, o poder de Deus é suficiente para cumprir sua palavra e levar adiante o seu plano. 3. Resultados da restauração. A obra da restauração inclui vivificação para um novo viver. Deus disse que abriria as sepulturas e faria o seu povo sair dela para passar e vivenciar um novo tempo que incluía uma nova vida. Essa nova vida inclui um aspecto de comunidade, viver como povo de Deus, um viver de acordo com a vontade de Deus, concerto perpétuo, testemunho de todas as nações. No 3.1, então, um viver como povo de Deus. Em vários versículos há expressões indicando povo de Deus. Em Ezequiel 36 e 37. Deus não desistiu de ter um povo para o seu nome. Não apenas os judeus, mas Deus está chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. Outros textos no Novo Testamento revelam este propósito de Deus. 1 Pedro 2,9, Apocalipse 21,3. Em Cristo, passamos a fazer parte do povo de Deus. Em Efésios 2,11. Tal verdade, ser povo de Deus, envolve algumas verdades, como exclusividade, comprometimento e propósito. Povo de Deus é exclusivo, tem que ter comprometimento e propósito. 3.2. Um viver de acordo com a palavra de Deus. O profeta anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis, aos princípios divinos, seria zeloso em praticar os seus estatutos, Ezequiel 37, 24. Não se trata de uma nova revelação quanto à vontade de Deus para o seu povo. Após a libertação do Egito, antes de entrar na terra prometida, o povo foi exortado a viver de acordo com a palavra de Deus, lá em Levítico 18. Jesus também falou sobre a relevância de ouvir e praticar as suas palavras. Por isso, a restauração envolvia um novo coração e a habitação do Espírito Santo. Ezequiel 36, 26. Um viver para a glória de Deus.
A restauração também aponta para o testemunho a todas as nações acerca de Deus. A Bíblia missionária de estudo, assim como a escolha de Israel foi por amor e pela honra do seu nome, a restauração também se dá por zelo ao seu santo nome. A missão da igreja visa, acima de tudo, a proclamação e a manifestação da glória de Deus. O nosso testemunho perante essa geração passa por sermos, irmãos, o sal da terra, a luz do mundo, para que o Pai seja glorificado. Devemos ser frutíferos, que o Pai seja glorificado. Fomos salvos para o louvor e para a glória da sua graça. Que o nosso testemunho possa ser frutífero, possa ganhar vidas, através do nosso testemunho, da nossa pregação verdadeira, baseado na palavra de Deus, porque tudo isso, irmão, não é nada mérito nosso. Ezequiel não escolheu ser profeta, não era mérito dele, ele nem queria, ele ficou até preocupado quando Deus chamou ele, mas quando Deus escolhe alguém, ele se responsabiliza. Então, que o nosso testemunho de ser um verdadeiro profeta de Deus seja eficaz nessa terra, seja evidência de ser um profeta verdadeiro diante de Deus nessa terra. Então, os resultados da restauração são um viver como povo de Deus, um viver de acordo com a palavra de Deus, um viver para a glória de Deus. Que ser profeta, que ser pastor, seja para a glória de Deus, não para a nossa glória. Nós não merecemos, não somos nada. Mas que possamos também ser profetas fiéis, ser verdadeiros e fiéis na palavra de Deus. Vamos fazer aqui uma conclusão? Deus cumpre seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e de ação do Espírito Santo, restaurando vidas, capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação, para que o Senhor seja glorificado. Coisa linda, né? A palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa. Eu quero te agradecer por estar comigo até agora. Eu quero profetizar bênção sobre a vida, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Que você possa ser, que nós possamos ser verdadeiros atalaias, profetas de Deus. E dizer de fato o que Ele tem dito para nós, revelar sobre a nação de Deus. O que Ele mandar, nós vamos falar somente o que Ele mandar. Não que nós nos empolgamos e emocionamos, mas que venhamos ser verdadeiros profetas diante de Deus. Obrigado por estar comigo até agora. Quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família e teu ministério. Siga-nos lá no Instagram, acompanha nossas lives, siga os próximos vídeos, que nós já estamos caminhando para o final da nossa revista e vai ter mais por aí, tá bom? Deus abençoe. Pai amado, Senhor, neste momento eu quero abençoar a vida em teu nome, eu quero abençoar a vida dessas pessoas que estão aí do outro lado nos assistindo, acompanhando conosco essa lição. Pai, eu quero te agradecer por estar aqui e ter marcado esse encontro conosco para aprender mais da sua palavra. Obrigado por ter nos ensinado, obrigado por nos avisar tudo antes. Obrigado, Senhor, por abençoar a nossa vida, pelo teu chamado, Senhor, não merecemos, mas que sejamos verdadeiros atalaias e profetas de Deus, para anunciar o verdadeiro evangelho a essa nação. Pai, que vidas possam se converter através do nosso testemunho, que vidas possam, Senhor, se converter através da nossa pregação, a verdadeira palavra do evangelho. Obrigada, Senhor, por tudo. Visita os que estão, Senhor, do outro lado. Seja que qual for a dificuldade, entra com providência, dai força aos cansados, levanta os caídos, restaura, Senhor, os que estão perdidos, salva, renova. Nós profetizamos vida em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Fique com Deus, um forte abraço. Até domingo que vem.